Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. O Robson Alves é um companheiro antigo, mas que finalmente comparece aqui no Espiritismo BH, vai nos ajudar neste programa com a parábola das 10 virgens. Tudo bem, Robson? Tudo bem, Marcelo. Tudo na paz, tranquilo. É um prazer estar aqui no Espiritismo BH. Robson, como você classifica as parábolas dentro da metodologia de ensino usada por Jesus? Marcelo, é muito interessante. A parábola, ela foi muito utilizada por Jesus. Não só por Jesus, por alguns também missionários importantes, como Buda, por exemplo. No budismo, utilizou bastante a parábola, porque é uma didática, uma pedagogia, uma forma muito interessante de alcançar um ensinamento moral utilizando coisas, costumes, pessoas, coisas simples do dia a dia das pessoas para atingir um foco que é a questão moral. E Jesus se valeu muito desse bastante método, né? e como diz Emmanuel, né? Sempre com aquele toque especial, não querendo de forma alguma fazer comparação com qualquer outro missionário, mas a grandeza de Jesus e para nós espíritas, né? Um espírito puro, governador do nosso planeta, então tudo de Jesus tem um toque especial de muita profundidade. Robson, eu gostaria então que você lesse esse episódio, né, a parábola das 10 virgens, para que os nossos internautas possam acompanhar esse trecho do Evangelho. Muito bem. Então vamos lá. Parábola das 10 virgens se encontra em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito bem. Então esta é mais uma narrativa na qual o mestre inicia com aquela frase: o reino dos céus é semelhante a... A que ele se referia? A que Jesus se referia? Sim, nós vamos observar que em todo o início de suas parábolas, ele inicia realmente assim: ou o reino dos céus ou o reino de Deus, que significa para nós, na interpretação, a mesma coisa. Então, nós temos duas maneiras de interpretar uma passagem ou uma parábola. Vamos chamar de macrocosmo ou microcosmo. Macrocosmo significa em termos planetário, em termos coletivos, e microcosmo em termos de nós, que é o que nós vamos tentar desenvolver, interpretar para nós, para o nosso íntimo, para cada um de nós. Então, o reino dos céus tem que se fazer dentro de mim, porque eu posso estar num local tranquilo e não estar no reino de Deus ou reino dos céus intimamente. Posso estar num ambiente, principalmente familiar, extremamente conturbado e estar vivendo
no reino de Deus ou reino dos céus. Então é consciência tranquila, paz de espírito, é uma questão íntima. Também, mais no final, nós vamos tentar alinhavar dizendo no sentido planetário, porque próprio Jesus disse: o meu reino ainda não é deste mundo. Então o nosso mundo ainda não é um planeta, uma moradia de paz, de fraternidade, de respeito, de igualdade, mas com certeza será. Esta parábola nos traz alguns cenários que nos parecem improváveis. Deduzimos isso aí da sua leitura. Eles devem ser interpretados literalmente? Absolutamente não. Nós, espíritas, temos o costume de interpretarmos as mensagens e também as parábolas, tirar o espírito da letra. Literalmente fica complicado. Porque noiva procurando o noivo à meia-noite, e principalmente Jesus dizendo, né, em princípio a pessoa poderia interpretar, mas Jesus está ensinando a não caridade, porque lá na frente ela vai negar. Né? Outras passagens também, Jesus dizendo que se o nosso olho é motivo de escândalo, arranca-o e atira-o longe. Então, temos que interpretar a parte espiritual para alcançarmos a essência onde Jesus queria chegar, que é a moral. Por exemplo, aí se diz que parte das noivas, as que não tinham o azeite na vasilha, saíram para comprar o azeite à noite. Então isso é uma situação absurda, né? Quase ali, à meia-noite, onde vai encontrar, né, azeite, ou mesmo que seja nos dias de hoje. Então isso realmente fica incoerente. Então a gente sempre prestar atenção nesse sentido, interpretar as questões, tirar a essência, a parte espiritual. Aí nós vamos tentar alcançar o que Jesus queria nos ensinar. E no caso dessa parábola, a que se refere, Robson, o eixo do ensinamento de Jesus? Marcelo, não só esta parábola, mas todo o ensinamento de Jesus, nós vamos observar que Jesus quer fazer com que o espírito se transforme. Qual que é a missão do espiritismo? Né? Das nossas palestras, dos nossos trabalhos, da busca, das reuniões, da dedicação, às vezes deixando o lar, a família. Transformação moral. Eu vim acender o fogo e tenho pressa que ele se acenda. É queimar, né, aquelas tendências negativas que trazemos aí há muito tempo dentro de nós. Então o objetivo central é a transformação moral. Lógico que aqui, no caso, cada história é uma história. Ele utiliza caminhos diferentes. Aqui, no caso, vai haver um casamento. As noivas estão procurando, né, um esposo para concretizar um casamento. Aí nós vamos desenvolver isso ao longo do bate-papo. Muito bem, então vamos lá. Então vamos começar o desenvolvimento dessa interpretação espiritual, né? Nós gostaríamos que você, então, analisasse a representação de cada um desses símbolos que foram utilizados, né? Eu vou citar alguns aqui, você pode fazer livremente depois, mas o noivo, a virgem, as núpcias, a lâmpada, o azeite, o sono, dormir, a meia-noite, a porta fechada, tem muito elemento aí para a gente discutir, não é isso, Robson? É verdade. Essa parábola, a parábola, quanto maior ela é, mais difícil de ser interpretada seguindo uma linha, a mesma linha de raciocínio, porque você interpretar um versículo isoladamente é mais fácil. Então ela é muito longa e ela é muito rica em detalhes. Então, de início, o que nós poderíamos dizer? Esposo. Quem é o esposo? Quem é esse personagem que está sendo o alvo, que está sendo procurado por estas outras personagens que são as 10? Jesus. É Jesus pessoalmente? A nossa lógica espírita diz que não. Os seus ensinamentos. Então nós vamos ao encontro de seus ensinamentos para acontecer o casamento. A afinidade. Ou seja, quando você diz que o noivo é Jesus, você não está dizendo que é o homem Jesus, mas o que ele representa em termos
da lei de Deus, dos ensinos crísticos, é isso que você está dizendo? Exatamente, exatamente. Os seus ensinamentos. Lógico que a sua figura, né, o seu nome é sempre dito e venerado, mas os seus ensinamentos. Então, nós não precisamos ficar aguardando o dia da volta de Jesus, porque os seus ensinamentos equivalem e estão aí há mais de 2000 anos. Então, precisa haver esta afinidade, né, este casamento com os seus ensinamentos. Agora, Marcelo, nós temos, no segundo momento, as noivas, as 10, as virgens. Quem são estas 10 virgens? Nós. Eu, Robson, você, Marcelo, né? Não o Robson somente de agora. O Robson espírito com suas várias existências, suas várias experiências, trazendo as suas tendências negativas, trazendo as suas potencialidades para fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Teoria, aprendizado, para depois colocarmos na prática, para aí tentarmos conseguir este casamento. Estou lembrando aqui agora, inclusive, na Igreja Católica, é usado a aliança, a freira utiliza de uma aliança fazendo ali um compromisso com Jesus. Bonito, simbólico, né? Mas tudo simbólico, porque o que vale é aprender e colocar na prática, vivenciando. Então nós poderíamos colocar parte da humanidade louca, imprudente, nécia, várias palavras que são usadas, tolas, né? Gosto muito das imprudentes, porque louca, apesar que os espíritos, eles afirmam o seguinte, atitudes que nós tomamos, para eles, são atitudes de loucura. Agredindo pai, mãe, irmãos, não fisicamente, eliminando sonhos, adulterando documentos, somos loucos, não precisamos estar internados, né, num hospital psiquiátrico. Agora, poderíamos também interpretar sendo uma parte nossa, como nós já falamos anteriormente, trazendo as tendências negativas e já as conquistas. Então, uma parte de nós quer essa mudança, outra parte não quer. Aquele lado da sombra, né, que é trabalhado na psicologia, então também poderíamos interpretar assim. Aí você está se referindo a 5 noivas e outras 5. Metade com uma atitude, metade com outra atitude. Isso. Né? Não estamos aqui querendo, por exemplo, em termos de humanidade, taxar que metade da humanidade está num processo de loucura. São apenas 2 momentos de cada criatura. Isso. O importante é nós nos localizarmos. Será que tipo de noiva que eu sou? Uma imprudente, uma invigilante ou uma prudente e vigilante? Aí nós vamos, ao longo do estudo, do bate-papo, nós vamos trabalhar isso aí. A próxima palavra, próximo símbolo usado por Jesus, são as lâmpadas. A lâmpada é um instrumento que vai favorecer para que haja luz. Para existir a luz, precisa do azeite e do pavio e da lâmpada. Então, a lâmpada nós podemos interpretar como sendo os recursos. O recurso que nós vamos colocar aqui basicamente, porque nós podemos ficar aqui a noite toda falando, mas o básico, nosso corpo físico e o próprio espírito. Com todas as faculdades de que Deus nos ofereceu para nós desenvolvermos. Não nos deu prontas. Deu o germe, a semente. Todos nós, essencialmente, somos bons. Todos. Essencialmente. Existencialmente já é um outro momento. Vai depender de que se nós colocarmos essas potencialidades para fora, na prática. Então, todas elas, sendo imprudentes ou não, todas elas tinham as suas vasilhas, as suas lâmpadas. Então, todos nós temos o necessário
para irmos de encontro a este casamento. Mas só isso não basta. Aí agora nós vamos seguir, que vai, né, acontecer outros detalhes aqui. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Foi o que nós falamos. Para que haja luz, precisa da vasilha, que é o recipiente, né, que ele usa aqui, né, antigamente. Hoje é neon, é LED, todo tipo de iluminação sofisticada. Mas naquela época era assim, né, o azeite era muito usado. Então, as prudentes, ele está afirmando que levaram azeite. Só dele dizer que elas levaram azeite, já está demonstrando que elas são diferenciadas. Já é um início de prudência. Vamos dar um exemplo corriqueiro. Vai haver um concurso. Existem milhares de candidatos. Alguns se prepararam, outros não. Às vezes, nem o documento, uma caneta, um lápis, né, a inscrição, o candidato não leva. Nem o relógio para ver a hora do exame. Que hora não é verdade? Nem o básico do básico. Então já está demonstrando que é um candidato totalmente imprudente. Despreparado. O que vai acontecer com esse candidato? A chance dele vencer profissionalmente, naquele objetivo ali que ele quer, que é o emprego ou o concurso, as chances dele diminuem. O prudente se preparou, dá a sua dormida lá, a sua cochilada tranquilamente, para relaxar, porque no dia seguinte ele vai estar prontinho, porque ele preparou tudo. Agora, não queremos também levar a interpretação no sentido de perfeição, porque só para nós, né, só Jesus alcançou essa perfeição. Mas, no que diz respeito a alguns aspectos, eu gosto muito, Marcelo, de trabalhar os aspectos, as áreas. Por exemplo, as potencialidades, humildade, simpatia. Às vezes eu não tenho uma capacidade grande de humildade, mas às vezes eu sou uma criatura extremamente alegre. Aproveitar esta área, né? Esse recurso, para com essa alegria desenvolver as outras. Não é verdade? Às vezes na sexualidade, extremamente complicado, que é o caso da maioria, que é uma área delicadíssima, né? Mas em outras áreas eu tenho fortalecido. Então eu vou aproveitar aquilo ali para fortalecer as demais enfraquecidas. Então vamos trabalhar. Lógico que aqui a gente está falando no ideal, né? Que é o espírito alcançar as suas decisões de uma forma geral. Então, só reforçando o que você está dizendo, a noiva ou o espírito, né, o seguidor do Cristo que está levando o azeite na lâmpada, ele está com um recurso que vai lhe permitir transformar aquilo em luz, de alguma forma, no futuro. Isso. Sem o azeite não há luz. E precisamos ter o azeite, por quê? Porque é exatamente o próximo versículo. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tosquenejar é cochilar, ok? Dá uma cochilada e depois você pode ficar só no cochilo ou pode realmente adormecer. Aqui, tosquenejou, cochilou e dormiu. E tardando o esposo, ou seja, saíram uma certa hora e o esposo só apareceu mais tarde, que no caso aqui é à meia-noite, que aí já está bem escuro, já é a mudança de um novo dia. Então precisa haver esse azeite, porque nós não sabemos a que hora o esposo chegará. Agora, parece, né, dá a impressão, poxa, mas esse esposo também ele é irresponsável, né? A noiva é que atrasa. A noiva é que atrasa, não é a esposa. Seria a interpretação literal que está tudo errado. Não, tudo errado, porque quem atrasa é a noiva, até para dar aquele... Na nossa convenção. Na nossa convenção, na nossa sociedade, dá até um charme a mais no casamento quando a noiva dá aquela atrasadinha, né? E aí todo mundo na expectativa, que é o alvo, né? É o auge, né? A entrada da noiva, não é?
Mas não é que Jesus vai tardar. Agora, esse afastamento do noivo, como que você compreenderia isso? Seria a presença do ensino de Jesus mais tarde na encarnação da pessoa? O que é essa demora do noivo? Eu gostaria de trabalhar aqui o tempo, porque tardar, né, ou ser de dia é questão de tempo. Eu acredito que é o tempo de cada um. Cada um tem o seu tempo. Mais para frente, nós vamos encaixando as ideias para realmente nós tentarmos interpretar o que é este casamento. Aí nós vamos entender melhor, né, a hora certa de acontecer. Olha só. Marcelo, então pegando este versículo, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, nós vamos observar que mesmo a pessoa que se considera esforçada, que está numa religião, que está buscando conhecimento espiritual, que tem seus trabalhos de assistência social, no nosso caso, reuniões mediúnicas, nós não temos muito tempo a perder. Lógico, é evidente que nada em desequilíbrio, abandonando trabalho, abandonando família, né? Ou se comprometendo com a sua saúde. Mas não temos tempo a perder, principalmente quando estamos no sentido de imprudente. Não há tempo. O momento agora é de muito trabalho, de muito esforço espiritual. Esse terceiro milênio, né? Nós estamos agora, já entramos num processo de regeneração, então precisamos dar sequência neste trabalho. Então, não podemos perder tempo. Então, esse tosquenejar, esse cochilar, é o descanso natural, mas desde que eu já tenha me esforçado. Então, nós vamos perceber algumas pessoas, alguns espíritos, que utilizam da caridade da forma mais natural. Por quê? Porque já se esforçaram bastante no passado. Então, tem um tempo, né, vamos dizer assim, mais tranquilo. Mas mesmo assim, eles não pensam assim. Quanto mais conhecimento, mais tem para oferecer, mais quer trabalhar. Então, não podemos entrar nessa de ficar dormindo, porque senão complicamos a nossa missão e o nosso compromisso aqui. Depois vem, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Este ponto aqui é super interessante. O que significa meia-noite? É um intervalo, é um período de mudança. Um novo dia está iniciando. É um marco, é um divisor de águas. É um momento em que vai acontecer alguma coisa dali para frente. É um novo dia. Então é um momento em que a pessoa precisa estar com seus recursos, não importa em qual religião, ou mesmo que não tenha religião, de ter todo esse aparato, todos os seus recursos no seu lar, no seu casamento, na sua profissão, como empregado ou como empregador, como cidadão ou como um homem político, não importa a posição, para que nesta mudança seja tranquilo. Porque aí é um momento de mudança, é um novo dia. Se tem um problema com um parente, se tem um desafeto, é hora de utilizar da humildade e buscar reconciliar. Meu amigo, estou aqui, aberto, de mente e coração abertos, para nos reconciliarmos. Te fiz isso, aconteceu isso, nosso casamento está assim, a nossa sociedade está assim, agora é o momento. É a meia-noite, é a mudança. Estou disposto a fazer isto, isto e isto. Aí alguém poderia perguntar, e se a pessoa não quiser? O problema é dela. Eu estou fazendo a minha parte. Aí vai haver consciência tranquila, eu posso colocar a cabeça no meu travesseiro e dormir tranquilo.
Então, Marcelo, a próxima etapa é que as virgens vão se levantar, vão lançar mão de suas vasilhas para irem de encontro ao esposo. O que vai acontecer? 5 têm azeite dentro da vasilha. As outras 5 vão perceber que não tem. Então está faltando o combustível, o azeite. O azeite nós poderíamos interpretar como sendo o conhecimento. Os espíritos respondem a Kardec que o conhecimento intelectual gera o moral. Então nós precisamos do conhecimento. Junto desse conhecimento, nós vamos agregar a fé, que é a dupla que a doutrina espírita, né, nomeia como sendo a fé raciocinada. Então este é o combustível. Elas vão levantar, elas têm a vasilha, já está a noite. A noite é um símbolo de dificuldade, não está claro mais, está escuro. E quando elas vão perceber, não tem o combustível, não tem o azeite. Então o exemplo que eu dei de reconciliar, de perdoar, de qualquer atitude que venha exigir de mim algo, eu tenho que ter. Se eu não tiver isso em reserva, se isso não for conquista, eu posso ter lido milhares de livros, assistido milhares de palestras, mas se eu não tiver interiorizado tudo isso, isto não é meu. Ou seja, são as virtudes, né? As virtudes. Que a gente tem que desenvolver. As virtudes, a potencialidade. Eu tenho que ter isso desenvolvido em mim, independente da idade, porque nós somos espíritos milenares. Se eu tiver, eu vou ter condições de clarear o caminho. Porque Emmanuel fala, o conhecimento é o caminho, mas o amor é a luz. Então, só o conhecimento também não basta. O nosso mundo está cheio de conhecimento. O nosso mundo está cheio de vontade. Mas precisamos ter boa vontade, que nós vamos interpretar como sendo o pavio. O combustível vai passar pelo pavio. O pavio vai manter a chama acesa da luz, que é o amor. Perdão, reconciliação, compreensão, todas essas potencialidades que nós já conhecemos. Então elas vão perceber que não tem. Aí o que elas vão fazer? Inteligentes. Recorrer a quem tem. Aí que nós vamos chegar no que nós falamos lá no início. Não podemos interpretar literalmente, porque senão está havendo uma negação. Mas aí a interpretação ela é muito simples. Podemos transferir virtude? É possível transferir humildade? Responsabilidade? Fé? E na sua totalidade, o amor? Impossível. Senão Jesus já teria transferido para a humanidade e o nosso mundo seria bem melhor do que ele é hoje. As potencialidades, elas são inerentes ao espírito, mas o seu desenvolvimento é individual, intransferível. Existe algum autor que chama do ouro intransferível. Então, não é transferível. Aí elas vão e falam para as outras imprudentes. Se eu der, vai faltar para vós e também para nós. Então eu não vou dar. Ide aos que o vendem. Vá comprar. O que é uma compra? É uma troca. Todo sistema de compra, cartão, dinheiro, ações, tudo que for a negociação é uma troca. Então, precisamos de ir aos que estão vendendo. Hoje, por exemplo, aqui
neste bate-papo? Aqui é um processo de troca, na parte teórica. Uma palestra, uma leitura, seja na internet, seja na casa espírita, na televisão. A nossa casa espírita é um local ideal para a pessoa ir comprar. Ela vai buscar a palestra, ouvir esclarecimentos, livros e vai trocar. Vai dar o que há de mais precioso na vida dela, depois da vida, lógico, que é o mais importante. O seu tempo. Então ela está trocando. Estou dando o meu tempo e agora eu estou comprando. Então vai assimilar novos conceitos, novos ensinamentos para aí adquirir. Seguindo. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Então, dá-se a entender à primeira vista, né, que houve uma contradição. Ele esperou elas saírem para depois aparecer. E a porta fechada? Vamos lá. Versículo 10. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e aqui estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Para a festa. Dá-se a entender a primeira impressão de que Jesus está fechando as oportunidades definitivamente para um espírito. Aí nós entraríamos nas penas eternas, que a doutrina espírita não apoia. Sem dúvida. Ok? Então, fechando a porta de um ciclo. Por isso a importância que nós dissemos anteriormente de não perdermos as oportunidades e o tempo. Porque um ciclo, o juízo, nós poderíamos ter em cada encarnação, cada período, cada reencarnação é um ciclo. Então, ali pode ser um fechar de portas. Mas vamos trazer individualizado para cada acontecimento. Se eu tenho uma desavença qualquer, eu preciso reconciliar com esta pessoa. Eu preciso perdoar. Então, eu preciso fazer com que haja o casamento, porque eu estou virgem. Eu não tive o contato. A virgindade, no caso aqui, né, é a falta de contato ainda com os ensinamentos de Jesus. Então foi por isso que ele usou esse símbolo das mulheres virgens. Exatamente. Ainda não há o casamento. Fidelidade, sintonia com os seus ensinamentos, da maneira que eu tenho condição de praticar. Não praticar da forma exata como ele praticou, mas eu tenho o dever de praticar o que eu já entendi, assimilei na minha condição de evolução. Se eu não perdoo essa pessoa, a porta vai se fechar para mim. Então são portas de oportunidades. De oportunidades. Que vão surgir novamente, mas talvez à custa de sofrimento, de reparações. Com certeza, mais dificuldades. Quanto mais tempo nós deixarmos, pior é para nós. E ele cita bodas, que é uma festa. Então, o que eu vou estar deixando de realizar? O que acontece numa festa? Alegria, contentamento, fraternidade, amizade. Então, todas as vezes que eu deixar de fazer todo esse processo do azeite, do pavio da boa vontade, para chegar na iluminação, que é o amor, eu vou perder essa oportunidade de me contentar e dar uma passagem para uma pessoa no trânsito, deixar a pessoa passar na minha frente numa fila, perdoar uma criatura, uma pessoa qualquer, isso vai gerar um bem-estar, que é o símbolo dessa boda, que é essa festa, esse prazer. Fora isso, a porta está fechada para mim. Tristeza. Fiquei de fora da fila. Estou de fora. Deus não existe. Deus me abandonou. Eu sou o pior lá de casa. Aí vem pessimismo, vem influenciação negativa, sintoniza com sentimentos e pensamentos inferiores.
Então vamos fazer de tudo na nossa condição, da maneira que eu consigo fazer, que eu já aprendi, de não deixar essa porta fechar e entrar para a boda. E aí? Então, Robson, segundo as suas explanações, quando a gente cumpre a lei de Deus, nós estamos participando dessa alegria, dessas bodas. É essa, então, a lógica da coisa. Exatamente. Não é para sermos melhores do que ninguém, de querermos falar que somos conhecedores, que somos privilegiados nesta ou naquela religião. É simplesmente para cumprirmos a nossa missão como criaturas e principalmente para acontecer o casamento com os ensinamentos de Jesus. Se eu estou guardando mágoa, rancor, ressentimentos, ele vai e me ensina. Perdoe. É 70 vezes 7, mas perdoe pelo menos uma. Aí, se eu conseguir perdoar, eu vou ter esse casamento. A palavra fidelidade, que é a palavra fé, vem do latim fides, fidelidade. Então, o casamento precisa ter fidelidade com os seus ensinamentos, da forma que eu já tenho condição. Não adianta eu querer ser Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa, eu vou ser eu, mas do jeito que eu já assimilei. Aí, depois, no 12, e ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Aí é duro. Aí é duro. Se nós interpretarmos, como dissemos ao pé da letra, seria a pena eterna. No juízo final, você está fadado agora a penar. Mas o sofrimento, nós temos relatos nos livros, principalmente de André Luiz, os sofrimentos são tamanhos, remoendo o espírito, que parece que a pena é eterna. Então, Marcelo, o remorso que uma pessoa traz na consciência, o peso da consciência, é duro. Por ter cometido algum crime, né? Mas é um processo inevitável. Emmanuel nos ensina remorso, arrependimento, renovação. Mas o que precisamos fazer? Saltar rapidamente do passo 1, que é o remorso, imediatamente para o arrependimento. Podemos ter cometido o crime que for. Acontecerá este peso na consciência, porque já está escrito na minha consciência, que nós chamamos de remorso. Passaremos para o arrependimento, que é a conscientização do erro. Primeiro é a dor, depois a conscientização do erro, depois transformação, que é o casamento, que é o foco, o objetivo principal da parábola. Mas é duro uma pessoa não ser reconhecida. É sofrimento, é tristeza, mas outras oportunidades virão. Mas é como você disse. Quando? Não sabemos quando. E as circunstâncias poderão ser piores. Então vamos aproveitar o momento, agradecer a Deus a família que temos, as pessoas que temos, o nosso conhecimento e tentarmos provocar o casamento. E como você estava explicando, esse sofrimento no plano espiritual, ele parece eternidades, porque o espírito não tem noção de quando que aquilo vai acabar. Ele não sabe quanto tempo, ele perde a noção de tempo e fica sofrendo indefinidamente. Parece que é indefinidamente, quando na verdade vai ter um fim, né? Com certeza terá, mas é o que você falou. É forte, né? E a influenciação negativa, ela vai acontecer com mais intensidade. Então, por isso, precisamos, né, irmos de encontro aos estabelecimentos, aos locais de venda, né? Que são os locais específicos, as igrejas, as casas espíritas, os trabalhos. E tem uma outra interpretação que poderíamos acrescentar, que são os desafetos. Também é uma troca. Então, aquele irmão, aquele parente, aquele colega de trabalho difícil, também vai provocar essa venda, que é uma troca em mim, de tolerar, de passar a tentar ver naquela pessoa uma pessoa menos complicada, tentar enxergar os pontos positivos dela. Ela é assim, 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 mas ela tem seus pontos positivos. Assim nós estaremos
prestes a perdermos a virgindade, que é ter, né, o contato com os ensinamentos de Jesus na teoria e na prática. Bom, agora para a gente então encerrar o episódio, Jesus recomenda na parábola vigiai, despertai. Então, que sentido tem esse alerta do Cristo aí? Em outra passagem, ele mesmo citou, né, e ensinou: vigiai e orai. Orai e vigiai. Inclusive, a gente, dependendo das nossas orações, nós precisamos colocar o vigiai na frente para vigiar até a nossa oração. Porque às vezes a pessoa está pedindo para eliminar uma pessoa da vida dele, né, ou dela, e não é por aí. Então, a vigilância tem a ver com a prudência, né? Vigiar, olhar. Então, eu chego num local, eu vou olhar o ambiente. Eu estou tendo contato com uma pessoa, eu vou perceber como aquela pessoa é. As circunstâncias da minha vida, no casamento ou na minha profissão, está pedindo uma vigilância um pouco mais aguçada para que aquilo ali não venha a crescer, a aumentar, a trazer mais tristeza para mim. Então, ficar atento. Aí nós vamos estar cumprindo o que Jesus disse. Porque não sabeis nem a hora em que o Filho do Homem, nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Repetimos, Jesus voltará? Voltará. Será o seu reino de paz, de amor? Mas não vamos interpretar no sentido de literal, de que dia que ele voltará. Jesus pode estar apresentando para mim num pedinte, num parente querendo reconciliação. Lembramos quando ele disse: você me agasalhou, vocês me visitaram. Mestre, mas quando foi isso? Quando atendeu alguns daqueles pequeninos na prisão, na rua, ou seja, na própria família. Então nós não sabemos em que momento será. Se eu estou vigilante, atento, né, com equilíbrio na vida, satisfeito, agradecido a Deus pelo corpo que me deu, que é um instrumento do Espírito, a família, a minha profissão, a minha condição socioeconômica, eu vou estar cumprindo esse vigiar. Aí, completou. Então, Robson, o problema não é a virgindade, o problema é não querer casar-se. Exatamente. A virgindade, na nossa interpretação, é um processo natural de não ter ainda aquele contato naquela área específica que nós já ilustramos aqui alguns exemplos. É não se preparar e não querer buscar este casamento que é o objetivo da nossa existência, que é cumprir as leis divinas. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então ele veio para cumprir as leis de Deus. Então a nossa função, a nossa missão também é esta. Então é não querer este casamento. Concluir as bodas. Exatamente. Robson, muito obrigado por sua participação. Nós que agradecemos, Marcelo. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site